E aí, pessoal, hoje eu vou mostrar dentro das estruturas metálicas qual é a forma mais prática e a mais usual de linearização de carga, a forma mais comum que é utilizada. Anteriormente, nos vídeos que eu tinha feito, eu expliquei desde a concepção da forma, do método que é utilizado na norma 8800, que é a norma utilizada aqui para os engenheiros para cálculo de estruturas metálicas. Depois eu mostrei também quais eram as diferenças do estado limite de serviço, estado limite último e como que elas eram qual era a resultante delas, né? Hoje eu vou passar a linearização de cargas, né? Então dando um passo ainda mais um pouco mais avançado para que vocês vão construindo um raciocínio, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as cargas elas são direcionadas, você tem que imaginar isso. Então elas são direcionadas da parte de cima, passando pelas vigas construtivas ou treliças, né, seja vindo do telhado, né, se for um caso um galpão, uma residência, elas vão passar pelas vigas, pelos pilares e finalmente acabar nas fundações da estrutura. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó, por exemplo, eu tenho uma carga concentrada em cima de uma laje, tá bom? Aqui eu tenho uma outra carga resultante que é uma viga se juntando a outra viga. Aqui eu tenho uma carga, como um exemplo de carga linear aqui que a gente vai ter também de uma alvenaria sobre uma laje ou uma alvenaria sobre uma viga. Aqui uma representação, né, gráfica de uma carga, atuação de uma carga superficial, como por exemplo esse saco de cimento aqui, ele vai resultar numa carga nessa superfície aqui. E aqui finalmente uma carga já descarregada no solo, né, na estrutura, na fundação da estrutura, ok? Essas cargas elas saem da forma espacial, que é quilonewtons por metro quadrado ou quilogramas por metro quadrado, o que importa é esse metros quadrados aqui. Elas vão sair dessa forma espacial para a forma linear, que é quilonewton por metro, e finalmente uma carga concentrada, quilonewton. Então, aqui ó, seria o quilonewton, entendeu? É uma carga concentrada. Aqui seria uma carga linear, quilonewtons por metro, tá bom? Na verdade, esse aqui não é quilonewtons por metro, porque eu tenho um peso específico aqui, mas nessa viga aqui ó, seria quilonewtons por metro, ok? A carga da alvenaria ela é espacial, mas ela resultaria no final das contas na viga em uma carga linear. Ok? Então vamos ver primeiro um exemplo muito simples de um mezanino genérico, como que essa carga é linearizada. Bom, então vamos pegar um exemplo aqui bem simples e genérico aqui. Eu vou considerar que esse aqui é um mezanino, tá bom? Então eu tenho um mezanino de 4 metros por 8 metros, tá? Ele é dividido em 4 partes iguais. A cada 2 metros eu tenho uma viga passando por ele e tenho 6 pilares, ok? Vamos considerar que esse mezanino tem um esforço atuando nele de 100 kN por metro quadrado, ou seja, aqui nessa superfície aqui, ó, essa laje, considerando todas as cargas permanentes, as sobrecargas, né, e essas cargas já majoradas dentro do estado limite de serviço, o estado limite último, resultou em 100 kN por metro quadrado. Como é que a gente vai observar essas forças, essas cargas descarregando nas vigas? Bom, aqui é uma vista frontal, vista superior, ok? Então eu tenho aqui as mesmas 4 vigas aqui, né? Aqui são vigas também, ó. Seriam como se fosse duas vigas de 4 metros de cada lado, tá bom? Esse símbolo aqui, sempre que vocês virem esses símbolos, ele significa a orientação a qual a laje é posicionada na estrutura. Então, nesse caso aqui, ele está considerando o seguinte, que a laje, quando ela foi colocada aqui, ela como se ela fosse feita de tabletes aqui, né, de placas de 4 por 2 metros. E ela foi apoiada aqui em cima, ó. É como se aqui, ó, nessas vigas aqui do lado, ela não tivesse força. A gente está considerando que as únicas vigas que estão apoiando essas lajes aqui são essas aqui, ó. Se você tivesse uma viga, uma orientação assim, ó, você iria considerar que essas vigas que estariam apoiando a laje, mas isso é um assunto para uma outra explicação. Bom, o que a gente precisa entender é que aqui ó, eu tenho esses esforços dessas lajes aqui já com
com as cargas permanentes, sobrecargas, etc., elas estão convergindo para essas vigas, ok? Então, quanto que essa viga vai resistir? Foi admitido que quando a laje tem existe uma viga, ela tem uma área de influência. Essa área de influência, você pode considerar ela da seguinte forma. Ela é metade da área, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É como aqui, ó, como eu tenho 2 metros para cada lado até a viga seguinte, então eu teria aqui, ó, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, essa área seria a área de influência. Ou seja, todo o esforço que eu tenho dessa laje aqui, ó, metade dela, da carga dela, está convergindo para essa viga e metade dessa laje está convergindo para essa viga também. Então, quando eu linearizar ela, eu vou ter um resultado linear aqui nessa viga. De que forma que isso é feito? Se eu tenho uma carga de 100 kN por metro quadrado, eu tenho uma largura de influência de 2 metros. Então, eu vou multiplicar por 2 metros. Multiplicando isso, significa que eu tenho 200 kN, metro por metro quadrado, vai ser kilonewtons por metro. Ou seja, isso aqui vai resultar na viga, vamos imaginar que a gente está vendo essa viga aqui agora, rebatida, essa viga inteira aqui, com uma força distribuída nela de 200 kilonewtons por metro, ok? Então, essa viga aqui, ó, a carga que está descarregando nela é de 200 kilonewtons por metro. Continuando aqui, ó, se a gente considerar que aqui tem um pilar, certo? Esse pilar aqui, vamos imaginar que essa é a vista superior dele. Aqui, nesse pilar, qual é a carga que vai nele? Lembra que a gente está saindo de uma carga de metro quadrado, kilonewtons por metro quadrado, virou kilonewtons por metro e agora ela vai virar apenas kilonewton. Como que é feito dessa forma aqui? Nesse caso aqui, desse exemplo genérico, eu tenho uma carga linear, então eu tenho que a carga aqui, a resultante das cargas que atuam aqui, lembra que essa viga aqui, ó, ela tem um comprimento de 4 metros, certo? Então eu teria 200 kilonewtons por metro vezes 4 metros, que seria igual a 800 kilonewtons de carga total aqui, certo? Essa viga aguentaria a carga total de 800 kilonewtons. Então, se eu tenho 2 apoios nela, vai ser metade aqui e metade aqui. Então, em cada apoio, eu vou ter 400 kilonewtons. 400 kilonewtons. Ou seja, essa viga aqui, ó, ela vai ter uma resultante nela descarregando de 400 kilonewtons. E ainda essa carga aqui, ela vai, vamos dizer, ela vai ser conduzida até a chapa de ligação, que é da fundação dela. Então eu vou ter esses 400 kilonewtons descarregando aqui na fundação. E é aqui que eu vou calcular a parte final no dimensionamento da estrutura. Então, lembra-se aqui, ó, você tem uma carga atuando aqui, essa carga vai descarregar na viga de uma forma linearizada, essa carga da viga vai descarregar nos pilares e do pilar vai descarregar na fundação. Bom, depois que a gente viu a carga operando no mezanino, o exemplo, vamos agora mostrar exemplificar uma carga operando num pórtico de um galpão, ok? Então aqui eu tenho um galpão que ele é feito com 3 pórticos. Tem esses pórticos aqui, esse e esse aqui, com uma distância entre eles de 5 metros. E aqui é a vista frontal deles, tá? Então, dentro desse exemplo, determinar as cargas distribuídas linearmente, verticais, em um pórtico interno de um galpão. Ele é feito de telha simples de trapézio tipo 40 e espessura 0,43 milímetros.
A carga de vento distribuída superficialmente é de 0,55 kN por metro quadrado de sucção da cobertura. Quando fala que é sucção da cobertura, significa que a resultante dos cálculos da carga de vento, ela foi para fora, ela não é para baixo, seguindo normalmente as outras cargas que a gente considera, claro, por conta da gravidade, mas a carga de vento ela é para cima, ok? Não há paredes e o distanciamento dos pórticos é 5 metros, eu já havia falado antes. O peso estimado da estrutura da cobertura apoiada sobre o pórtico é de 6 kN por metro quadrado. Já vou explicar o que é isso. O peso estimado da viga do pórtico é de 32 kN por metro. Então vamos lá. Como no mezanino, as cargas vêm de cima para baixo, certo? Então eu tenho carga de telha, então a coisa que está mais em cima é a telha. As cargas do vento, que é a carga de vento também que está operando aqui nessa estrutura. A carga da estrutura apoiada no pórtico. O que é isso? Essas cargas elas podem ser as terças, né? Que as telhas elas são apoiadas em terças, que é uma parte da estrutura. Temos painéis solares, por exemplo, que são apoiados, no caso, em cima das telhas, né, mas também vão resultar em uma carga também. Tubulações que você tem passando aqui, isso tudo resulta em uma carga. Aqui ele considerou que esse peso estimado é de 6 kg por metro quadrado. E tem o peso próprio da estrutura. O peso próprio da estrutura seria o peso das vigas que a gente considerou que são feitas construtivamente aqui nesse exemplo. Tá? Então vamos fazer passo a passo aqui. Primeira coisa, determinar as cargas permanentes isoladamente. Ou seja, cargas permanentes são aquelas cargas que sempre vão existir na estrutura. Não é a carga de ocupação. Carga permanente é as cargas que foram feitas dos materiais que constituem aquele galpão. Então, a primeira é a carga da telha. Essa carga da telha ela é tirada de uma tabela, por exemplo, pode ser do fabricante, ou da internet em geral, você pode estimar também. Nesse caso aqui, como foi dado que é uma telha trapezoidal número 40, essa telha de espessura 0,43 milímetros, o peso dela é de 4,17 kg por metro quadrado. Então a gente já tem a carga dessa telha aqui, ok? Então o peso da telha, transformando para kilonewtons por metro quadrado, é só dividir por 100, então fica 0,417 kN por metro quadrado. A carga da cobertura já foi dada, né? O enunciado já havia falado, 6 kg por metro quadrado. Dividindo por 100, também a gente tem a carga em kilonewtons por metro quadrado. O peso próprio da viga, 0,32 kN por metro. Essa carga aqui ela já tinha sido linearizada. Tá? Pode ver que essas outras todas aqui elas estão em carga espacial. O peso próprio da viga já está linearizada. Quando você pega numa tabela, por exemplo, na tabela da Gerdau, o peso da viga ele é dado em kilonewtons por metro, ok? Segunda etapa, vamos determinar as cargas variáveis isoladamente. Então, eu tenho sobrecarga de cobertura, ou seja, são aquelas sobrecargas feitas considerando que eu vou ter uma tubulação nela. Essa tubulação é uma sobrecarga de cobertura, né? Eu vou ter a carga de vento também, né? E a sobrecarga de cobertura, que é esse caso aqui, só estamos considerando essas duas cargas. A sobrecarga da cobertura, a norma diz o seguinte, lá no parágrafo B5, no item B.5, a sobrecarga de cobertura é de 0,25 kN por metro quadrado. Não precisa se preocupar por que eu considerei 0,25, só estou falando o seguinte, se não tem nada falando, especificando, a norma fala, olha, considera 0,25 kN por metro quadrado. Okay? A carga de vento é 0,55 kN por metro quadrado, que já foi dado também. Ele considerou que já havia sido feito todos os cálculos, todas as passagens de combinações de cálculo de vento e resultou nisso aqui. Okay? E aí agora a gente vai linearizar essas cargas, que aí chegou no momento. Tá? A gente vai transformar de espacial para linear. Essa aqui é uma vista superior dos 3 pórticos do galpão. Então tem o galpão aqui, a gente está olhando ele por cima. Eles são distanciados em 5 metros cada um. Tá? Foi definido, como a gente já visto no mezanino, que a área de influência é sempre metade da área entre as vigas, uma ao lado da outra. Então, como essa viga aqui está distanciada uma da outra de 5 metros,
ela vai suportar a carga de 2,5 metros ao seu lado direito e 2,5 metros do lado esquerdo. Ok? De que forma que isso aqui vai ser resultado? Bom, vamos continuar. Essa linearização vai ser o seguinte: a área de influência é 5 metros, certo? Sendo 2,5 metros de um lado da viga e 2,5 metros do outro lado. Linearizando essas cargas permanentes aqui, ó, que a gente já havia calculado lá, a carga da telha 0,47 kN por metro quadrado, da cobertura 0,06 e o peso próprio da viga, que a gente já tinha calculado, é 0,32. Se eu multiplicar essas cargas que estão espacialmente pela área de influência, eu vou ter esse resultado linearizado. Então, a carga da telha, que é 0,047 kN por metro quadrado, eu vou multiplicar por 5, eu vou ter 0,235. Da mesma forma, a carga da cobertura, multiplicando por 5, eu vou ter 0,03. E o peso próprio da viga, que já estava linearizado, é 0,03. Se eu somar todas essas cargas permanentes linearizadas valem 0,85 kN por metro quadrado. O que significa isso? Que essa área aqui de telhado e essa área aqui do telhado descarregam nessa viga aqui uma força, uma carga de 0,855 kN a cada metro dela. Isso já contando também o peso próprio da constituição da viga. Então, somando tudo isso aqui, eu tenho uma carga aqui a cada metro de 0,85 kN, ok? Se a gente linearizar as cargas variáveis, da mesma forma eu vou multiplicar essas cargas pelo 5 metros. Então, eu tenho sobrecarga da cobertura, que é 0,025 kN por metros quadrados vezes 5, 1,25, e a carga de vento de 0,55 vezes 5, que é 2,75. Observe que aqui eu não fiz a soma delas ainda, tá? Eu não somei para ter o resultado, por quê? Porque não é necessário, porque na hora que eu fizer as combinações de cargas, eu vou precisar dessas cargas separadas. Eu vou mostrar por quê. Estado limite de serviço. Lembram-se que nesse estado limite de serviço as cargas não são majoradas, elas são obtidas para você ter a flecha. Então, eu tenho, dentro das combinações, eu tenho o peso próprio, que é esse aqui, 0,85, mais a sobrecarga. A sobrecarga é 1,25. Eu não estou considerando o vento na combinação, porque eu tenho essas três combinações. O peso próprio mais o vento, 0,0855, menos 2,75. Por que é menos 2,75? Porque o vento ele opera como se fosse expulsando a estrutura. Ele quer que esse teto saia voando. Então ele não é para baixo, ele é para cima, tá bom? E a outra configuração, que é o peso próprio mais a sobrecarga mais o vento. Então quando eu fiz essa soma aqui, eu tive menos 0,645. Qual que é o efeito mais desconsiderado, mais desfavorável? É esse aqui, 2,105 kN por metro. Então, no estado limite de serviço, eu vou considerar essa carga aqui, tá bom? E vamos lá para o estado limite último. Para o estado limite último, lembra que agora a gente tem as majorações, ok? Então, as majorações, eu havia mostrado no exemplo anterior, no outro vídeo que eu fiz, que os fatores de majoração são, para peso próprio, 1,4. Para sobrecarga, 1,5. Então, multipliquei a carga inicial que eu tinha por esses fatores. Então, nessa primeira combinação aqui, eu tive esse resultado, 2,907 kN por metro. O segundo resultado, que foi o mais desfavorável, eu tive menos 2,955. Veja que o resultado é menos 2, ou seja, a resultante das forças aqui, quando eu for calcular a resistência, eu tenho que considerar que essa força operando no pórtico ela vai estar de baixo para cima. E a terceira combinação deu esse valor aqui, ok? Então, na conclusão, para o estado limite de serviço, a carga considerada foi 2,105 e o estado limite último, a carga considerada será menos 2,955. Colocando no SolidWorks, aqui, eu tenho o mesmo pórtico, ó. Aqui eu tenho o pórtico, tá? Eu peguei só um, só para vocês verem como que é feito
a representação nele. Então, no estado limite de serviço, eu tenho uma carga de 2,05 quilonewtons por metro. Então, eu pus essa carga distribuída aqui. Essa carga em newtons por metro ela é 2.105 newtons por metro. E aqui eu tiro os resultados dele. Então, dentro da tensão, eu consigo ver qual é a maior tensão nessa estrutura aqui, né, por estado limite de serviço. Eu tenho um limite de força, um máximo e um mínimo que está operando na estrutura, e o principal, que é a flecha. A flecha nessa estrutura aqui, ó, ela teria 194 milímetros, ou seja, 20 centímetros, quase 20 centímetros, né? E aqui eu tenho uma animação de como ela iria atuar nessa flecha. Lembra-se que a resultante do estado limite de serviço ela é de cima para baixo. Então, essa estrutura se comportaria dessa forma aqui. Tá? No estado limite último, eu teria o mesmo pórtico, só que a resultante é para cima. A força, a carga operando era de 2,955 kN por metro para cima. Então, da mesma forma, se eu fizer o deslocamento dela, eu iria ter o seguinte resultado. Ó. Essa estrutura já vai atuar para cima, porque a carga resultante dá para cima e o maior deslocamento dele seria esse de 272 milímetros. Entendeu? Então essa é a diferença. No estado limite de serviço, eu tive uma flecha para baixo e no estado limite último eu tive uma flecha para cima. Tá? Então, para calcular a resistência, eu iria calcular dentro do estado limite último. Ok? Então é isso. Espero que vocês gostem. Em breve eu colocarei mais material.